pessoal, eu falei que a gente ia ter um vídeo só de filhote de Shetland, não falei? Olha só, que coisinha mais linda. Esse vídeo vai ser muito bacana, vocês vão saber tudo sobre filhotes, tá? Então, já se inscreve se você não for inscrito, deixa o seu like, ativa o sininho, porque eu, ela e a Paty, nós vamos contar para você todo o processo, desde o nascimento, como que cuida, os cuidados com saúde, quem quer ter um filhote em casa, o que tem que ter. Legal. E tudo aquilo que vocês têm curiosidade. Novamente com a Paty. Paty, obrigado. Obrigada a você. E vamos falar de filhotes. Eles estão por aí e nós temos duas ajudantes agora, a Vicky e a Vivi, que vocês estão vendo aí nas imagens, e eles vão brincar com os filhotinhos e vai aparecer no vídeo, né? Isso aí. Olha lá. Estão por aí. Paty, conta um pouquinho pra gente a questão do processo da criação deles, dos filhotinhos. Quantas ninhadas você tem por ano? Que você falou que tem poucas. Enfim, os detalhes. Ok. Eu não me considero uma criadora artesanal. Tá. Eu já me considero profissional, mas não tenho muitas ninhadas por ano. O que isso significa? Eu prefiro mais qualidade do que quantidade. Perfeito. E até porque eu crio os cães para mim, né? Cada ninhada que eu tiro, eu planejo, né? Eu tento importar cães, tento trazer linhagens importantes para a raça, cães saudáveis, e daí eu faço um planejamento. Antes de acasalar meus cães, eu considero todos os exames genéticos que eu fiz, tanto do macho quanto da fêmea. Eu vejo se existe algum problema nesses acasalamentos, né? Principalmente na questão de dermatomiosite. E aí, estando tudo ok, se eu verifico 100% que os cães que vão nascer desse acasalamento vão ser livres de doença, eu faço o acasalamento. E aí, tendo planejado isso, com certeza, eu sempre vou querer ficar com 1, 2, 3 filhotes, né? Vocês estão vendo filhotes aqui, que são meus, Tá. eu vou ficar para mim. Eu achei que a Nina ia para minha casa. Pois é. Quem sabe uma outra, né? Talvez, vai nascer, então. Aí eu tiro poucas ninhadas, às vezes nascem 2 ou 3 ninhadas juntas, porque o Shetland, ele entra no cio todo mundo junto, né? Eles estão em matilha, então um cio puxa o outro, então às vezes a gente tem mais de uma ninhada por vez. Aí eu vou mostrar para vocês a maternidade mais para frente, para vocês verem. Legal. Eu tenho ali espaço para 3 fêmeas juntas, né? Estarem com seus bebês. E eu faço... eles nascem na maternidade, mas eu faço esse trabalho aqui de socialização dos filhotes dentro de casa. Isso é muito comum, principalmente nos Estados Unidos. Quem cria Shetland sabe que a necessidade que tem dos filhotes estarem junto da família, perto de toda essa movimentação, do barulho, do entra e sai, para eles irem acostumando, para eles não serem cães muito tímidos. Cães que são criados só em canil, que só ficam naquele ambiente, eles não estão sendo socializados, né? Então é muito importante isso aqui, né? Eu convivo com as crianças pegam, eles latem, eles correm. Então a gente faz esse processo do desmame dentro de casa. Esses filhotes estão com quanto tempo que a gente está vendo aqui? Eu tenho essa de 3 meses e aqueles de 4 meses. Tenho 2 de 4 meses e a Nina, sua Nina, que é essa pititiquinha aqui, ó. É só a coisa mais linda, gente. Né? Já Oi? tá. Ela é filha de uma cachorra americana, Tá. com o nosso campeão mundial, o Bispo. O Bispo. Né? Aí tá na fase de já nascer, de começar a cair dente, nascer dente, então tem a questão da orelha, às vezes dá uma levantada, fica... Mas essa é a fase de bebê, A orelha não é normal ficar levantada. Ela não é do padrão, ela tem que ser semi-ereta, tá? E... Tem que ter a pontinha caída assim, ó. Isso. É comum, nós criadores, a gente ir mantendo a orelha, né? A gente faz tala, não machuca o cachorro, mas é para manter no padrão da raça. E também é importante, né? Ter a estética também faz parte, né? Tem que ter cachorro bonito. Claro. Já que é para ter cachorro, tem que ser bonito. E você faz essa socialização aqui dentro também com os cachorros que vão para outras famílias? Todos eles. Todos antes eles. de ir para casa. Por quê? Eu faço a separação,
para que a pessoa em casa não tenha que lidar com um cachorro chorão, né? Então eles ficam separados da mãe, ficam separados dos irmãos antes de ir embora. Passa uma semana aqui sozinho, só conosco, só com os humanos, né? Fazendo essa transição. Então é importante, né? O cachorro, quanto mais ele for socializado, ensinado, né? A gente tenta já ensinar xixi e cocô, então ele já vai, às vezes ele não aprende logo de cara, mas ele já está socializado com aquilo. Então a gente faz aqui dentro. Legal. E quais os cuidados que a pessoa que recebe um filhotinho desse em casa? Como que a pessoa, o que tem que ter na casa da pessoa de primeiro assim? Eu acho que para todo cachorro, não importa muito você ter logo de cara vários brinquedos, não precisa já quer comprar um monte de brinquedo. Coloca um brinquedo, depois o outro, para ele ter interesse. Se fica um monte, então ele perde interesse. Vai ter a caminha, né, as coisinhas básicas dos animais. Mas é muito importante, na minha opinião, eu acho que você tem que fazer o cachorro interagir com a casa, tá? Tem que tentar, se possível, né, a pessoa tiver uma caixa de transporte. Eu já falei isso nesse outro vídeo, né, que vocês já estão fazendo, sobre caixa de transporte, porque eles gostam demais, é como se fosse uma toca para eles, tá? E não só para transportar, é um lugar de descanso. Se vier pessoas estranhas em casa, você fecha ele ali por alguns momentos para não ter acidente, ninguém pisar. Então acho que a caixa de transporte é importante, tá? Eu teria um X-Pen, um cercadinho, né, que estava aqui, que vocês viram, para limitar. Então o cachorro comeu, coloca ele no cercadinho para ele aprender o lugar de fazer xixi e cocô. Aquele é o lugar dele fazer xixi e cocô. Não confunda onde ele vai comer em outro lugar, que pode inclusive ser na caixa de transporte. Tá? A gente faz isso até para eles gostarem, né, da caixa de transporte, para ser o local de descanso deles. Evitar muito petisquinho, muito ossinho, cuidado com o osso. Tem osso que não se dá para cachorro, entendeu? E que mais? Uma escova, né, uma rasqueadeira, um banho seco eles precisam, que é aquele... Banho mesmo a partir de quanto tempo? Já pode dar, olha, com 2 meses eu já banho eles, né? Uma vez por mês. Uma vez por mês, ou quando fica sujo. Quando é bebê, às vezes eles se sujam, né? É normal, às vezes só sujou a patinha, o bumbumzinho, limpa. Mas os cães adultos, vocês vão ver que eles tranquilamente, uma vez por mês o banho, e o banho seco uma vez por semana. Então tem produtos no pet shop de banho seco, você borrifa, né? Passa uma toalhinha e rasqueia ou escova o cachorro. E aí ele vai tirar toda a sujeira e eles ficam como se estivessem tomando um banho. Legal. Tá? Isso é a manutenção deles normal. Inicialmente seria isso, para você receber seu filhotinho. E com relação à parte do adestramento com o filhotinho, por exemplo, para ensinar ele a fazer as necessidades no lugar certo, no tapetinho, ele já sai daqui com algum já sabendo? Não, ele não sai sabendo, né? Porque ele é um bebezinho, né? Depende da idade dele, ele não vai estar 100%. E ele vai chegar num ambiente novo, ele vai sentir um cheiro diferente, ele vai errar. Então aqui a gente faz o reconhecimento no tapetinho higiênico ou no papel jornal, né? No caso aqui a gente usa papel mesmo. E aí ele vai reconhecer isso no ambiente. Então assim, o cachorrinho chegou na sua casa, não sai colocando ele já no piso, né? Porque a primeira coisa que ele vai fazer é fazer xixi. Sim. Tá? Então já coloca ele no cercadinho onde tem o tapetinho higiênico. Ali ele vai ficar nos primeiros momentos aí que chega na sua casa nova. Depois que você viu que ele fez xixi e cocô, aí você solta pela casa. Porque se você fizer isso logo de cara, ele já vai delimitar. Agacha, 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 agacha. Isso, pronto. Ai, que doidinha. Dia a dia, né? Fez xixi no lugar errado, é o famoso não, né? Não no lugar e xixi, a palavra xixi, no lugar que você quer que faça. Faz isso várias vezes, toda vez que ele errar. E eles costumam aprender isso. E é tão engraçado, meus adultos, se eu trago pra dentro de casa, eu falo assim, olha, vai fazer xixi. Eles já sabem, eles vão lá fora fazer xixi. É impressionante. É nesse nível, assim. Só que demora um pouquinho, a pessoa tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E a gente tá aqui vendo que
Com criança é sensacional, né? Eles se divertem. Tem que ter essa interação, né? Mas vocês podem ver, assim, que eles respeitam as crianças, né? Eles não mordem. Tem raça que fica mordendo o dedo da gente ou fica avançando na criança, eles não fazem isso. A alimentação do filhote, ele vai só na ração, chegando em casa, ou tem que misturar com algum outro? Chegando em casa vai só com a ração, eu mando só porque você vai ambientar ele novamente, né? E aí a pessoa nunca sabe o que dá, o que não dá, a ração mais precisa. Então, para não ter diarreia nem nada, o ideal é ir só com a ração. Até porque ele sai comendo ração daqui, né? Sai comendo ração daqui. Aí, só com 3 meses, a partir de 3 meses aqui no canil, a gente começa a introduzir outros alimentos, tá? Principalmente fruta. Eles gostam muito de brincar com as frutas, comer maçã, melão, melancia, né? Pera. Então, aí a gente começa a introduzir. Com 4 meses, eles já estão comendo proteína junto com a ração. Tá? Mas chegando na casa do cliente, geralmente só ração. Fica mais fácil para o cliente escolher se ele quer alimentação natural ou se ele quer manter só na ração. Eu acho a alimentação natural muito válida também. E eu acho muito mais saudável se você puder combinar as duas coisas. Tá, misturando, fazer o mix feed, né? Faz um pouco da ração, faz um pouco da... Porque às vezes você vai viajar, tem pessoas que só dão alimentação natural. E é complicado, às vezes, ou pro hotel que vai ficar, ou a pessoa que vai olhar, manter na alimentação natural. Então você tem que ter a opção da ração também. Pela praticidade, você vai pegar um voo, né? Vai levar o cachorro, é um voo demorado, então você não pode levar a N, né? Alimentação natural. Tem que ser a ração. Tá certo, não. Né? Isso aí. E explica pra gente o processo para quem quer ter um filhotinho desse em casa e pegar com você. Como é que funciona? Geralmente eu tenho uma lista de espera. Tá. Eu mando um questionário para as pessoas, né? E dali eu vou verificar o que a pessoa busca, né? Qual é a pressa dela também, porque geralmente eu tenho lista, então a pessoa geralmente tem que esperar. Assim que nasce eu aviso as pessoas interessadas. E aí eu só deixo fazer a escolha quando os cães já têm pelo menos 35, 45 dias, tá? Pra gente poder ver o temperamento, porque é muito importante a gente colocar o cachorro com o temperamento certo, com aquela pessoa, com aquela personalidade daquela família. Porque às vezes você tem um bebezinho que ela escolheu porque achou o colar bonitinho ou que tinha um olhinho bonitinho. E às vezes o cachorro ou é muito ativo ou é mais latidor. A pessoa não quer um cachorro latidor, quer um mais quietinho. Isso você só vai ver com a idade. Então tem que esperar, fazer a reserva e que geralmente eu só aceito a reserva depois que nasce. E aí a escolha com 45 dias. Bacana. E para ajudar quem está em casa, que quer, por exemplo, ter um filhotinho de Shetland, qual a média de preço para a pessoa não cair numa armadilha? Eu não pagaria menos do que R$5.000 no filhote. Tá. Mas tem que tomar cuidado, porque tem gente que quer pôr um valor alto em cima e não tem a qualidade. É o que eu falei, você tem que verificar também as credenciais aí do criador. Né? Então, por exemplo, eu diria que entre 5 e 10 mil reais é um filhote para companhia, né? Quando são cães para exposição, são valores geralmente mais altos. Vai depender do canil e da ninhada. Isso é mais ou menos aqui no canil. Lembrando que nós, por exemplo, nós somos um canil legalizado com o CNPJ, nós somos produtores rurais, então nosso CNPJ é de criação de cães, tá? Nós emitimos nota fiscal, a gente paga a nota fiscal. Então tudo isso engloba um custo, né, no filhote. Fora isso, além de importações, além de toda essa estrutura, né, que vocês viram aqui, isso tudo tem um custo. Então vai depender, se o criador é pequeno, tem poucas ninhadas por ano, não tem uma infraestrutura, às vezes o valor é mais barato, mas se faz um trabalho legal, não tem problema. Fazendo exames genéticos, tudo isso é importante ver. Tem muito criador bom, né? Mas tem muito criador que ainda está batendo na cabeça porque fica errando e ainda insistindo, persistindo no erro. Então é importante verificar isso, né? Você comentou que desconfiar muito do criador que não deixa ir ver o local, né? É importante porque você tem que saber a procedência, porque por foto
pode ser qualquer lugar, Sim. né? Mas e como que a pessoa está tratando? Como que ela está fazendo? Então, uma das formas de você entender o criador, como que funciona, é também ver, é um criador que investe também em levar seus cães para exposição? Porque muita gente não quer gastar, você entendeu, com o animal. E só quer ter o lucro, né? Só quer, não, eu não vou gastar. Mas a exposição é o que vai mostrar se aquele criador está indo no lugar certo, tá na direção correta. Sim. Certo? Porque um juiz, ele está habilitado para verificar se aquela raça está dentro do padrão e não só isso, se ela tem saúde. Porque ali dentro você tem juízes que são veterinários, né? Eles estão também de olho para ver se, por exemplo, se o cachorro está sem tártaro na boca, se ele não está com otite, tudo isso é percebido na hora, né? Se o cachorro chacoalha a cabeça sem parar, ele está com algum problema no ouvido, ou se ele está, né? Às vezes ele manca, né? Ou está totalmente fora do padrão. Então, muitos criadores que não vão à exposição, muitas vezes não têm essa noção, não aprendem isso. Então, no meu ponto de vista, eu acho que se você procurar canis que tenham cães campeões, isso é importante, tá? Fazem os exames, tem de preferência ou usam cães importados, ou que se importam em importar, ou comprar cães de boa linhagem, isso já é um bom caminho. Bacana. Gente, ela tem uma maternidade aqui bem bacana. Nós vamos mostrar para... Vamos lá mostrar para eles? Vamos. Então vamos lá, vem com a gente. Vamos. Paty, nós estamos então aqui na maternidade. Isso. Legal. E essas baias aqui que vocês estão vendo no vídeo, como é que funciona essa parte aqui pra gente? Então, nós não temos muitas ninhadas de uma vez só, tá? Então, geralmente de 1 a 2 ninhadas, às vezes, no máximo 3, tá? De uma vez. Por quê? Porque eles entram tudo do cio junto, né? Então a gente escolhe as fêmeas que vai acasalar e pra gente dar super atenção. Então, nessa parte que a gente tá, são os filhotes que já estão no desmame, já desmamados, tá? Eles vêm pra essa parte aqui para começar a aprender a ficar longe da mãe. Mesmo assim, a gente deixa a mãe dentro do ambiente aqui da maternidade, porque elas dormem com eles até os 2 meses. Tá? Mas com 30 a 35 dias, ela já começa a rosnar, né? Elas já não querem mais. Poucas fêmeas que aceitam ficar sugando elas, né? Entendi. Tá? Então, essa parte aqui é para isso, para os bebês menores, e ali vocês vão ver 2 gorduchinhas, bem bonitinhas, que estão próximas aí da cria. A gente tá com o ventilador aqui, que tá muito quente hoje, né? Tá, essa daqui que a Chuchu tá mostrando. Isso, essa tá quase pronta para parir. Essa semana já vai fazer o raio-x, né? Qual o nome dela? Essa é a Brook. Brook. Isso, aí o ultrassom já mostrou 4 filhotes, talvez. 4 filhotinhos. 4 a 5, né? Mas eu acho que são 4. Tá bom. E aqui nós temos a Fogaça. Fogaça. A Fogaça é uma Blue Merle, né? Que é a única Blue Merle que a gente tem. E ela também tá próxima aí, daqui mais uns 10 dias já tá nascendo. Que legal. Tá? Então elas vão parir aqui. E lá dentro de casa, vocês já viram, mostrei pra vocês, que a gente faz toda a socialização dos bebês lá. Então, quando nasce, eles ficam alguns dias aqui, mas eles vão pra dentro da minha casa. É muito comum eu fazer isso, porque quanto mais perto, próximo tiver dos filhotes e manuseando, melhor pra eles. Tá bom, legal. Tá? É bom pra já acostumar com o ser humano, Tem que acostumar e assim, filhote tem que estar próximo mesmo, tá? A gente não cria eles assim... E elas são monitoradas direto, né? Porque tem câmeras aqui em cima, né? Tá? Tudo azulejado, então assim, tudo pro conforto delas, pra limpeza mesmo, né? Então, que bacana. Olha como é que é uma maternidade bem feita, tá vendo? É uma maternidade pequena, porque a intenção não é ter muitas ninhadas. Então é tudo programado, tá? A gente acasala. Se a fêmea, a gente achou que o parto anterior foi muito difícil, que é raro, né? Geralmente é tranquilo, aí a gente segura, guarda ela, fica 1 ano, tranquila, sem ter filhotes. Se ela teve um parto bacana, né? Deu mais 7 meses que teve os filhotes, aí a gente acasala de novo, porque eu não acasalo meus Shetlands além dos 5, 6 anos. Tá? Então, quando chega próximo dos 5 anos, geralmente eu já tô aposentando elas. Porque eu tiro de 2 a 3 ninhadas, a intenção é criar pra mim, eu tiro os filhotes pra mim, né? Eu sempre vou fazer um acasalamento pensando em ficar pelo menos com 2. Sim. E o meu marido fica doido com isso, né? Vocês viram o tanto de Shetland que tem
no vídeo passado, eu acredito que você já tenha assistido. Se não assistiu, volta não, termina de ver esse vídeo, o link está aqui na descrição, clique e assiste o primeiro vídeo, você vai ver o tanto de cachorro que tem aqui. É isso aí. Mesmo assim, a gente mantém uma média de 20 a 25 cães. Tá? A gente não pretende ultrapassar esse número, então eu não sou uma criadora que tem 60, 100 cães. Isso acontece por aí. Porque eu acho que você perde a mão, né? Você passa a nem reconhecer mais seus cães. Entendi. Então meus cães me conhecem, eu conheço eles, eu sei quem é quem. Apesar de eles serem muito iguais, a gente confunde de vez em quando, eu tenho contato total com eles todo dia. Sim. Então é um canil familiar mesmo. Eu gosto de passar meus dias próximos deles, né? Dos bebês também. Bacana aí, gente. Bem legal. E um detalhe, sou eu e o Kleber só que ficamos aqui na maternidade. Só vocês dois? Só os funcionários fazem a parte do canil, mas aqui sou só nós. Vocês dois que cuidam? Só nós. Todo o cuidado dos filhotes é aqui. É bom o filhote quando nasce, é que assim, como que funciona aqui, por exemplo, ela dá a luz sozinha, ela dá a cria sozinha ou precisa de ajuda? Por exemplo, vocês têm que estar aqui. Eu tenho que estar aqui, eu sempre estou aqui. Eu nunca largo. Eu sei que tem raças super legais, assim, que você acorda e nasceu tudo. Mas o Shetland, muitos deles não sabem como lidar, às vezes é a primeira ninhada, ou por uma situação ele ficou preso, ou aconteceu alguma coisa. Então é por isso que eu faço o registro. Eu gosto de estar perto. Eu não sei como outros criadores fazem, mas aqui vai nascer, eu tô junto. Legal. E alguns cães ficam meio sem graça quando eu tô perto, é engraçado. Então por isso que eu tenho câmera. Aí eu fico lá fora e fico de olho pela câmera. Aí a hora que nasce eu venho. Porque é engraçado, tem umas que não querem parir na frente da gente, elas ficam meio encabuladas. Mas estamos aqui sempre. E aí eu faço o parto e nós temos uma cama também, que quando é necessário, porque às vezes o parto é de madrugada e dura a madrugada inteira, né? Aí a gente fica aqui de olho, dormindo com o olho aberto, outro fechado e de olho nelas, até nascer. Carinho enorme por eles, né? Gente do céu, muito bacana. Tem que ter esse cuidado. A maternidade é o lugar mais importante, né? É aqui que tem que estar tudo bem saudável, bem limpo, bem feito. Senão você não tem um bom resultado. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo sobre filhotes? Um vídeo curto com informações, né, assim, bem sucintas, falando dessas coisinhas mais lindas aqui, né? Né, Nina? Essa qual que é? Essa é a Penny. Penny. Você tem que ter o Sheldon, o Leonard. É isso aí. Né? Tem que ter toda a equipe agora. Toda a família do Big Bang. Isso aí, meu marido me mata de uma vez, né? Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as informações. Se você tiver interesse, tiver perguntas, tiver dúvidas, escreve aqui embaixo nos comentários. A gente vai pedir para a Paty responder. Pergunta lá no Instagram também, que a Paty vai acompanhar. A gente vai ter um collab aí no Instagram da gente para vocês perguntarem e ela responder também, tá? Legal. Lembrando, se você não for inscrito, clica aqui embaixo de graça, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho, vocês já sabem tudo, né? E com a Nina e com a Penny, a gente termina. Paty, obrigado. Obrigada a vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui, vocês são muito bem-vindos, voltem sempre. Voltaremos, sempre que tiver um assunto novo, legal. É só falar que a gente vem. Bem bom? Assim. Pessoal, um abraço, até o próximo, tchau, tchau.